Olá pessoal, tudo bem com vocês? Leonardo Valadares por aqui e hoje nós vamos falar sobre a viga baldrame. Viga baldrame é essa viga que ela percorre toda a nossa vala e ela pode ser solta sem nenhuma fundação. Nesse caso aqui eu tenho uma fundação, então ela está fazendo uma função aqui de travamento entre as minhas fundações e também algumas pessoas a chamam de viga baldrame, pois não tem nenhuma fundação e ela é a própria fundação, transformando assim ela em uma sapata corrida. Então tem essa desmistificação aí no ramo da construção. Nesse caso que nós vamos estudar hoje é a viga baldrame e como a gente vai utilizá-la como método de orçamento, independente da forma que você utilize, você vai conseguir utilizar essa planilha para ambas as questões. Então, a nossa viga baldrame, ela pode ser contra barranco ou com forma. Então, o que é contra barranco? Contra barranco é isso aqui, ó, quando a gente escava o terreno e coloca a viga, a armação, né, aqui dentro. Então, esse corte para baixo da terra, fazendo com que o solo seja as minhas paredes, isso se chama contra barranco. Essa aqui já é a forma, né? Um cintamento, uma viga baldrame com forma. E aí a gente precisa de calcular também qual que é a quantidade de forma e de materiais que precisaremos para fazer essa primeira concretagem. O lastro, né, que é o nosso lastro de concreto ou lastro de brita, ele é toda aquela parte que vai embaixo aqui do meu baldrame. Por quê? O baldrame ele não pode ficar em contato direto com a terra. E para isso não acontecer, é colocado ou um lastro de brita ou um concreto magro. E esse concreto magro ele é virado com um traço menos resistente, que a função dele é só impedir que a ferragem fique encostada com a terra. Porque se isso acontecer, a sua ferragem ela vai entrar em processo de corrosão com o tempo e aí ela vai acabar se degradando ali e destruindo a ferragem. Então, o concreto da baldrame, o que a gente precisa? A gente precisa de contar, né, todas as paredes que a gente vai ter ali na nossa casa. Por exemplo, aqui eu tenho uma parede de 9,30, aqui eu tenho uma parede de 3 metros, aqui de 14, de 5, de 1 e assim sucessivamente. Vai contar todas as paredes, tanto na vertical quanto na horizontal. E se o projeto não tiver bonitinho igual esse aqui, não tem problema, você vai lá com o escalímetro na prancha mesmo e mede parede por parede e vai somando, soma todas as medidas, tá? Se porventura você tiver um programa melhor, que é o AutoCAD, ele já vai tirar essas cotas para você, que é uma cota parecida com essa aqui, só que de outro programa, e aí você já vai também ter essa medida. Diante disso, soma-se todas, né? Todas as medidas, pega todas as medidas que soma, então eu tenho o total de 81,05 metros. Isso aí é parede em metro linear, né? Que é o que? É só a medida daqui até aqui, daqui até aqui, ou seja, quando eu tenho isso aqui, ó, eu vou somar 9,30 com mais 14, com mais 5, com mais 14, com 1, com 4, com 5, com 4, com 3 e assim por diante, tem que somar todas as paredes. A soma de todo mundo deu esses 81,05 metros. E o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou calcular o volume do concreto. E o volume do concreto, eu vou pegar essa medida, 81,05, multiplicar pela largura e pela altura do minha viga baldrame. Nesse caso aqui, eu estou considerando uma largura de 20 centímetros e uma altura de 30 centímetros, mas isso pode variar de acordo com a casa e de acordo com o projeto estrutural que você tiver. Então, essas medidas é importante olhar no projeto, caso você tenha o projeto. E se não tiver, você precisa de identificar se essas medidas são as medidas mínimas necessárias para que você faça a sua baldrame. Nisso tudo deu 4,86 metros cúbicos, ou seja, para eu concretar tudo isso aqui, eu vou precisar
desse volume de concreto. Se você for pedir o concreto de modo usinado, eles vão te vender aí no mínimo 5 metros, que são metros inteiros que eles vendem. Então, você tem que arredondar isso aqui. Então, você vai pedir 5 metros. Se for um concreto virado em obra, na betoneira, daqui a pouco eu vou mostrar a planilha para vocês e lá você vai identificar quanto de areia, brita e cimento que você vai gastar para fazer 4,86 metros cúbicos de concreto. Os arranques de pilar. O que é o arranque de um pilar? Arranque do pilar é quando a gente tem a viga baldrame passando e a gente tem que emendar ela. A gente precisa de deixar na fundação essa espera, né, que é a de azul aqui, e o arranque é justamente esse, que vai desse azul até aqui embaixo. Esse aqui é o arranque. O vermelho é o pilar que vai vir depois, tá? Então, geralmente, se deixa 1 metro aqui de arranque para depois a gente colocar o pilar e fazer esse transpasse que chama aqui, que é 45 vezes o diâmetro da barra. Ou seja, se a minha barra tem 10 milímetros, né, que é aquela barra de 3/8, eu preciso de pelo menos 45 centímetros, uma barra transpassando a outra aqui, para que isso fique um transpasse correto para os meus arranques. Forma. Quando a gente utiliza da forma, a gente também precisa de contabilizá-las, né? E aí, a forma ela vai ser só nas laterais, né? No fundo não tem forma, que ela fica em contato com o laço de concreto ou de brita, e o topo também não tem forma, só tem nas laterais. Então, na hora que a gente for fazer a forma, ó, essa forma ela é dessa forma, ó. Você vai contar todo mundo novamente e colocar aqui as nossas formas, ó. A parede fica no meio e ela abre um pouco mais que a parede. Vamos supor que a parede aqui é de 15 centímetros. E aí eu coloquei lá a minha largura de 20 centímetros. Então, eu tenho aqui uma largura de 20 centímetros para que eu tenho essa baldrame toda aqui. Então, aqui eu vou ter que somar esse lado, 9,30, mais esse lado aqui também, que ele vai dar um pouquinho mais de 9,30. Se quiser colocar o mesmo valor, não tem problema, que a gente está colocando uma perda de 5% lá no início. Não sei se vocês lembram. E aqui é a mesma coisa, ó. 5 metros aqui, mais 5 metros aqui. 5 metros aqui, e aqui possivelmente vai ter 2 metros e mais 1 metro, 4 metros aqui, né? E mais 1 metro aqui embaixo, para dar os 5 metros. Então, dessa forma, a gente vai quantificar, né, quanto de madeira que a gente tem. Só que fique tranquilo, porque na planilha isso aqui é bem mais fácil de fazer. Vocês precisam só de entender nesse momento como que vocês vão medir isso aqui lá. Então, o baldrame, eu tenho aqui, ó, 81,05 metros, que foi a primeira conta que nós fizemos. Eu vou pegar esse total e dividir por 3, por quê? Porque 3 é o tamanho da minha peça, né? A minha madeira, a minha tábua, ela tem 3 metros de comprimento. Ela é vendida assim. Então, eu vou precisar de 27 peças de tábua. Com uma perda de 5%, aqui ficou trocado, né? 27 peças, eu tenho 2 lados, então eu tenho 54 peças no total, né? 54 tábuas, com mais uma perda de 5%, que vai ser 54 vezes 1,05, vai dar 56,74, ou seja, 57 tábuas, que a gente vai precisar aqui para fazer a nossa forma das vigas baldrame. E aí, essas formas são só essas madeiras laterais, né? A gente ainda tem as nossas gravatas e os sarrafos. Então, esses pedacinhos aqui são os sarrafos. E essas que vão em pé são as gravatas. Então, para o sarrafo, o que nós vamos precisar de fazer? O baldrame tem o 81,05. Eu vou pegar ele e dividir por 40 centímetros, que é o que? A cada 40 centímetros eu vou colocar um sarrafo desse aqui de travamento.
vezes 1, porque eu só tenho um lado, né? Que é só 1 a cada 40. Eu vou precisar de 202 peças dessas aqui para fazer toda a minha forma. Nesses 202 peças, vezes 20 centímetros, por quê? Porque a largura que eu tenho aqui, lembra que a minha largura é 20? Então, eu coloco vezes 0,20 aqui, porque lembrando que tem que estar tudo em metros. Ou seja, eu vou precisar de quase 41 metros de tábua. Com a perda de 5%, eu vou ter aqui 40,53, que é o meu valor aqui, vezes 1,05, que vai me dar 42,55 metros de sarrafo. Para que eu saiba quantas peças eu vou comprar, o que eu faço? Cada sarrafo ele tem 3 metros. Então, eu divido 41,55 dividido por 3, que vai me dar 14,18 sarrafos. Ou seja, eu preciso comprar aí 15 peças, se a gente fosse arredondar, de sarrafo, e depois a gente vai cortá-las ali. As minhas gravatas. Na minha gravata aqui, é só essas peças aqui. O cálculo é muito parecido. Eu pego o comprimento total, divido pelo meu espaçamento. Por que 40 dividido por 100? Porque está em centímetros e eu quero transformar para metros. Vezes 2 é porque agora eu tenho dos dois lados, ó. Tem desse lado e desse lado. Então, eu tenho que multiplicar por 2. Então, deu 405,25 peças. A peça aqui, ela vai ter uma altura de 50 centímetros. Por que 50 centímetros? Porque a altura do meu... da minha viga baldrame, ela é de 30. Só que eu preciso de 10 centímetros para cima e 10 centímetros para baixo. Então, me deu 202,63 metros. Com a perda de 5%, vai para 212,76. Cada peça também, ela tem 3 metros. Então, se eu dividir 212,76 por 3, vai dar 71 peças de sarrafo para fazer as gravatas. A impermeabilização. A impermeabilização aqui, como que funciona? Não, não é impermeabilização não. Bom, alvenaria de embasamento. O que é essa alvenaria de embasamento? Toda vez que vamos fazer ali Bom, alvenaria de embasamento. Toda vez que a gente faz o baldrame, ele é para receber a alvenaria. E a alvenaria de embasamento é uma alvenaria que a gente pode quebrar para passar as tubulações de água e de esgoto ou pluvial. Então, ó, aqui é sem uma alvenaria de embasamento. A gente tem a viga baldrame e a alvenaria direto nela. Aqui eu já tenho embasamento. Eu tenho a viga baldrame, os tijolos e a minha alvenaria. Nessa foto, aqui está como se fosse tijolo furado. Porém, não pode ser tijolo furado. Aqui você pode utilizar do tijolo maciço ou do bloco de concreto cheio, né? Cheio de concreto ali dentro com uma resistência adequada.
e aí você pode quebrar ele. Porque se for só o tijolo furado, não vai adiantar muita coisa, depois você vai cortar ele, tá? Então, na nossa planilha, a gente vai colocar lá também e ele já vai te retornar a quantidade que você precisa. A impermeabilização, o que que ela é? É uma forma com que você protege as suas paredes da umidade ascendente. O que que é isso? É quando a umidade ela está aqui no solo e ela tende a subir pelas paredes. Então, essa impermeabilização, ela impede que a umidade suba pela parede e comece a mofar a nossa parede depois dela pronta. E aí a gente precisa de passar a emulsão asfáltica, tem também as mantas asfálticas, outros tipos de impermeabilizantes, mas passar nas três faces, né? Passar na face de dentro, na parte de cima e na parte de fora. Só na parte que ainda vai receber o concreto, o pilar aqui ainda vai receber o concreto, aqui não se passa impermeabilizante, porque senão o concreto não cola, né? Não gruda um no outro. E aí aqui a gente não passa impermeabilizante. E aqui a gente também tem na alvenaria de embasamento. Se não tiver alvenaria de embasamento, vai fazer igual estava ali na foto. E se tiver, vai primeiro fazer a alvenaria de embasamento e depois vai passar a impermeabilização por cima da alvenaria de embasamento.